Eu sou o Wagner e é um prazer enorme estar aqui com você, podendo compartilhar de algumas experiências, de alguns conhecimentos e poder falar para você daquilo que nós temos vivido e aprendido com a vida com Deus. É muito bom saber que você já está no módulo 2, sinal que você está conseguindo, sinal que você está sendo perseverante, e isso é um sinal de que Deus está transformando a sua vida. E hoje o que nós queremos falar é exatamente isso. Esse pequeno tempo que eu tenho com vocês é falar sobre caráter, falar sobre transformação. Caráter é algo muito importante do indivíduo. Caráter, se você não sabe, nós podemos exemplificar como aquilo que você faz com a sua personalidade. A personalidade é aquilo, um é mais tímido, um é mais extrovertido, um fala mais, um tem uma vontade maior, né, de se expressar, um é mais líder, um vai mais a um compasso de poder andar junto com outras pessoas. Isso é personalidade. Agora, o caráter é aquilo que você faz com a sua personalidade. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que é um bom caráter ou é um mau caráter, né? É exatamente isso. Mau caráter é aquele que usou de maneira errada a sua personalidade. E nós temos um exemplo para nós, o grande exemplo para nós como cristãos, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem, mostra toda a sua personalidade, usa a sua personalidade e ele exemplifica. Em algum momento, Jesus para, que é o texto básico que nós vamos usar aqui agora. Em um momento ele para, junta as pessoas e ele dá um sermão. E é o famoso Sermão do Monte, que é conhecido também como o Sermão das Bem-aventuranças. E aí a gente já começa a trazer para você um bom ensinamento. Bem-aventurança nada mais é do que estar falando de uma aventura. Quando Jesus fala que ele vai mostrar sobre as bem-aventuranças, ele está querendo dizer que a sua vida pode ser vivida de uma maneira intensa, de uma maneira cheia da presença de Deus, que eu acho que é o que você está vivendo agora, né? Você está no momento que você está se definindo por querer andar com Deus de uma maneira mais intensa, andar como você nunca andou com Deus. Então você está aprendendo várias coisas, ensinamentos básicos, alguns mais profundos, e Deus está dizendo para você que andar com Ele é ter uma boa aventura. É fazer com que essa aventura de viver possa ser vivida de uma maneira boa. Como que isso pode acontecer? Eu espero que você tenha anotado todas essas coisas. Se você está acompanhando aí as aulas do seu Instituto de Vencedores por meio de um bloco de notas, por meio de um caderno, não sei como você está fazendo, qual é o estilo que você usa para isso, mas anote aí que viver com Deus é viver uma boa aventura. É uma aventura que vai dar certo. É uma aventura que vai fazer Deus moldar a sua vida. Vamos lá? Vamos entrar aí. O primeiro texto é o único texto, tá, pessoal? O texto é o texto de Mateus, que é Mateus capítulo 5. Então já anote aí, coloque aí, viver a boa aventura, ou o Sermão do Monte das Bem-aventuranças, tá? Capítulo 5 diz assim, nós não vamos ler tudo, tá? Nós vamos passar por algumas coisas que são as mais importantes. E diz o capítulo 5, no versículo 3, diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então é um processo. Jesus começa a dizer, olha, essa aventura é um processo. Você decidir a andar com Deus, a ser transformado, o seu caráter, né? Nosso caráter ele é moldado todos os dias. Você já ouviu falar sobre oração aqui mesmo no Instituto? Ou você deve ter ouvido falar aí no seu dia a dia com Deus, na sua liderança, né? Na igreja, alguma pregação, vai falar sobre estar com Deus, sobre o caráter que é dia a dia moldado. Dia a dia, nós estamos caminhando. E aqui quando ele diz assim, ó, bem-aventurado é
né, versículo 3, é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, por isso que a gente vai querer evidenciar isso aqui agora, porque o pobre de espírito, a primeira intenção que nos dá, o primeiro pensamento que dá para nós é que o pobre de espírito é aquele que talvez não tenha conhecimento, talvez aquele que é inadequado. E o que Jesus está dizendo, como que dessas pessoas que é o reino dos céus, né? Não é nada disso, né? A gente precisa consertar isso daí e entender de uma outra maneira. O pobre de espírito é aquele que ele entende que o espírito dele é limitado, o espírito dele é pobre. Então, a partir do momento que ele tem um reconhecimento de que ele tem um limite, que o espírito dele é fraco, né? Como a palavra de Deus diz, né? Que a nossa alma, a nossa carne é fraca. Só o Senhor que é forte. E quando nós entendemos isso, quando Paulo diz, né? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. É exatamente o pobre de espírito. Então, quando eu entendo que eu tenho uma limitação e que minha vida está limitada à necessidade de andar com Deus, a necessidade de ter Deus como uma total dependência. Todos os dias eu preciso levar o meu caráter até Jesus e olhar, Deus, eu preciso muito do Senhor. E a Bíblia fala que quando o seu caráter está dessa maneira, é aí que você tem o reino dos céus, este lugar onde Deus governa, que está sobre a sua vida. Tremendo isso, né? Vamos continuar. Aqui depois nós temos o versículo 4, que diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Os que choram são aqueles que lamentam. Os que choram são aqueles que entendem que não está bom. Aquele que entende que precisa de uma mudança. Aquele que se envergonha do estado atual. Então, a Bíblia fala, é esse que é o caráter. É esse que, quando entender que é necessário chorar, é necessário expressar que não está bom, que se abre. Quando a gente chora, a gente se expõe, né? O choro é uma grande de uma exposição. Então, aqueles que parecem que está tudo bem, né? Quando você cumprimenta a pessoa, você encontra uma pessoa na rua aí e fala com ela, e aí, tudo bem? A primeira resposta que você tem da pessoa, por pior estado que ela esteja, ela fala assim, está tudo bem. Ou quando está muito ruim, quando está tudo fora do eixo, a pessoa talvez responda assim para você, vai indo, né? Nunca se expõe, nós somos assim. O nosso caráter é de nos recolher. Agora Deus está dizendo para você, se você chora, se você se expõe, se você deixa Deus te conhecer, se o seu caráter é de uma pessoa honesta, aberta, uma pessoa que se entende com Deus, a Bíblia está garantindo para você que você tem uma herança. A Bíblia garante para você que você tem o consolo, que Deus está com você todo dia. Deus nunca te abandona. Quando você tiver um sentimento de limitação, lembre-se disso, se exponha para Deus, né? A Bíblia fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta e se apresenta para Deus. E aí é nesse lugar que Deus está olhando para você, é nessa atitude que Deus está olhando para você e dizendo para você, o caráter dele está sendo transformado. E eu queria dizer para você que viver essas coisas é ter o seu caráter transformado. Vamos caminhar mais um pouco? Eu tenho mais uma aqui para falar para você, Mateus capítulo 5, versículo é o versículo 6. Diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. As pessoas que sabem o que é certo, querem viver o que é certo e desejam que tudo que está perto de você possa ser certo, possa estar justo. É muito difícil porque nós não vivemos a justiça plenamente. Infelizmente, o mundo não é justo. Justo é o nosso Deus. Agora, aqueles que andam
e buscam a justiça, a Bíblia diz que tem algo para você. Tem uma terra nova, uma terra diferente. Tem a terra e tem a satisfação de viver a justiça. Nós queremos que você entenda como é bom poder estar falando essas coisas para você, como é bom poder estar interagindo com você aqui dessa maneira. Eu espero que você aí, neste momento, esteja recebendo tudo isso de Deus, esteja satisfeito e perceber que é Deus que está falando com você agora e dizendo para você: eu tenho coisas para mexer dentro de você, eu tenho elementos que eu quero trabalhar na sua vida, eu quero mexer com as suas características. Caráter fala de característica. Deus está dizendo: eu quero mexer nas suas características, quero transformar todas essas coisas. Se você pegar como base esse capítulo de Mateus, capítulo 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, e você entender cada um desses itens que fala por diante aí, né? Aquele que tem fome, depois caminha ainda mais, aqueles que são misericordiosos, né? Misericordioso é entender o próximo, é olhar e entender que existe um limite no próximo. O quanto você entende, o quanto o seu caráter está pronto e entendendo que os limites da pessoa que está perto de você não são os mesmos limites que os seus. O quanto você entende que talvez você já caminhou alguma coisa, mas as pessoas que estão perto de você, o mais querido que você tem, talvez você é casado, esposa, marido, filhos, pai, mãe, essas pessoas são as pessoas mais queridas e talvez eles não tenham o entendimento que você tem. O Senhor está dizendo aqui nessa passagem, o seu caráter tem que ser um caráter exercitado na misericórdia, de entender que as pessoas têm limite. E só assim Deus vai manifestar através de você e através de você da misericordiosa graça de Deus, do caráter de Deus misericordioso na sua vida, vai fazer você ser um vencedor. Tenha atenção, deixe Deus trabalhar o seu caráter. Eu, se eu fosse você, logo depois dessa aula, eu ajoelharia, buscaria a presença de Deus, colocaria um louvor e pediria: Deus, muda o meu caráter. Me faz ter um caráter bom, porque eu quero viver uma boa aventura. Eu quero viver na presença de Deus a cada dia. E quero que isso seja, a partir de agora, a minha vida. Foi muito bom poder compartilhar esse espaço com você e quero que Deus continue falando através das próximas aulas que virão. Não desista. Deus tem muito para você quando você vive perto dele. Deus te abençoe.